Irmãos ficarem de pé e abrirem em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, e depois a gente vai lá em Êxodo. Serão dois textos que a gente vai ler. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes. Repitam comigo: reino de sacerdotes. Nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das luzes, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não precisam repetir. Agora vamos lá para Êxodo capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 3 ao 6. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdote, repitam, reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos pela tua presença, Senhor, ela é palpável nesse local, e nós te pedimos, Senhor, flui no nosso meio, Pai, repreende, Senhor, tudo que não se chama Jesus nesse local, e Pai, que a tua palavra, ela gere vida nos nossos corações, Senhor, transformando aquilo que precisa ser transformado, curando o que precisa ser curado, libertando o que precisa ser libertado, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, traz vida ao teu povo essa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, vamos começar por Êxodo no capítulo 19, vamos contextualizar o que está acontecendo aqui. Tá? A gente vai começar lá do início, eu vou fazer um breve resumo. Deus, ele escolheu um homem, Abraão, e através de Abraão ele disse que todas as famílias da terra seriam abençoados, e que ele iria levar Abraão a uma terra, a terra prometida. Através de Abraão vem Isaac, o filho da promessa. De Isaac vem Jacó, e Jacó, ele tem um encontro com Deus, e quando ele tem esse encontro com Deus, o nome dele é alterado, de Jacó para Israel, e ele tem 12 filhos. E onde Jacó está, começa a ter uma grande fome, há uma crise, há uma necessidade, e eles vão ao Egito. Mas um dos filhos de Jacó, que agora se chamava Israel, esse filho chamado José, já estava no Egito. Ele chega no Egito como prisioneiro, e agora ele está como governador do Egito, quando ele tem então esse reencontro com os seus irmãos e com Jacó. E ele leva a sua família para morar no Egito, né? Acho que essa história de José é muito conhecida, mas se você não conhece, leia, está em Gênesis. E então, a família de Jacó, família de Israel, começa a habitar no Egito. Até então, Israel não era uma nação, Israel é uma família, né? Por isso que lá se falava o Deus de Abraão, porque eram deidades familiares, eram deuses familiares. Então, a partir daí, começa a multiplicação dos israelitas no Egito. Deus abençoava muito aquele povo, e eles agora eram cerca de 2 milhões de pessoas. E Faraó, preocupado com o crescimento do povo, ele começa a oprimir o povo israelita, e ele escraviza o povo. Então, 400 anos depois, Deus levanta um homem
Moisés para libertar esse povo. E Deus envia as 10 pragas e age milagrosamente na retirada do povo do Egito. E é curioso, porque o povo de Israel, ele ficava numa cidade ou vila chamada Gozém. E todas as pragas que afetaram o Egito não chegavam nessa vila. Então, por exemplo, as águas se transformaram em sangue. Em Gozém estava tudo normal. Os animais morreram. Em Gozém estava tudo normal. Tumores nos egípcios, nada nos israelitas em Gozém. Então Deus protegia aquele povo. Deus defendia aquele povo. E lidera aquele povo através de Moisés para sair do Egito. Faraó persegue, se arrepende de ter deixado o povo ir e persegue encurralando eles entre o Mar Vermelho e um exército imenso e poderoso. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam com pés secos, chegam na outra margem, uma coluna de água de cada lado. Essas colunas de água destroem o exército de Israel. Mas agora, destrói o exército egípcio. E agora, os israelitas estão no deserto. Só que Deus já coloca uma nuvem, protegendo eles daquele calor. Ontem a gente estava na quinta, estava um calor tremendo. Imagina 50 graus no deserto sem uma nuvem. Você vai morrer. Você não tem chance, você vai desidratar e vai morrer. E à noite, Deus colocava uma coluna de fogo, porque para quem não sabe, no deserto à noite a temperatura é negativa. Então a amplitude térmica durante o dia era de cerca de 50 graus. E esse fogo não apenas aquecia, como iluminava o caminho para onde o povo deveria seguir. Então, esse povo ele continua caminhando e começa a ter fome. Moisés, estamos com fome, começam a reclamar. Então Deus faz cair o pão do céu, que já simboliza Jesus, mas faz cair o maná do céu. Então aquele povo, quando acordava de manhã, eles só tinham o trabalho de colher o alimento e comer. E todo dia Deus renovava esse alimento, eles não tinham nem que estocar. Todo dia Deus mandava um maná novo para eles, porque todo dia Jesus se apresenta de uma maneira diferente para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles tiveram sede, falaram com Moisés: Moisés, estamos com sede. Moisés fala com Deus: Deus, toca na rocha que vai jorrar água. Tocava na rocha e jorrava água. Deus manda para a gente a água viva que é Jesus, né? Então a gente vai vendo todas essas tipificações de Jesus no Antigo Testamento. E aí o povo cansou de comer maná. Deus envia codornizas para eles no deserto. E agora, eles já estão no deserto, nessa passagem que eu li, no capítulo 19. E eles estão caminhando para onde? Para a terra prometida, a gente pode pensar. Primeiro, Deus está levando eles para o Sinai. Para quê? Para ter um encontro com aquele povo. Porque antes de você chegar na promessa, você precisa ter um encontro com aquele que prometeu. E Deus estava levando eles primeiro para ter um encontro com eles. Quando eles chegam no Sinai, Moisés sobe e o povo fica lá embaixo. E Deus faz uma proposta para Moisés. Fala o seguinte: Moisés, eu vou te dar uma informação e você vai passar para o povo o que eu vou te falar. Olha, eu quero fazer uma proposta para esse povo. Eu quero que eles escutem a minha voz, que eles me obedeçam. E se eles fizerem isso, eles serão uma propriedade exclusiva minha. Eles serão reino de sacerdotes. Essa era a proposta de Deus para o povo. E Moisés desce, fala ao povo, o povo concorda. Moisés sobe, fala com Deus que o povo concordou. E então, surpreendentemente, no capítulo 32, o povo se desvia. Isso é incrível. A gente está falando do capítulo 19. No capítulo 32, coloca para mim, por favor. No capítulo 32, dos versos 1 a 6, o povo está desviado. Moisés sobe ao monte para receber a tábua dos 10 mandamentos. E o povo fica lá embaixo aguardando, tá? E aí, eles falam o seguinte, diz o seguinte: mas Moisés vendo o povo,
Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se a Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: como pode um povo que fez uma aliança com Deus se desviar tão rápido? Como pode um povo que teve tantas experiências, milagres atrás de milagres, água jorrando da rocha, nuvem cobrindo o sol durante o dia no deserto, coluna de fogo à noite, mar vermelho abrindo, as pragas do Egito, maná caindo do céu, como pode eles se desviarem tão rapidamente enquanto Moisés estava recebendo os 10 mandamentos? Um povo que no capítulo 19 disse para Deus: nós somos o seu povo, nós vamos lhe obedecer, nós iremos fazer aquilo que o Senhor falar. E 13 capítulos depois, o povo está desviado. Mas a pergunta correta que a gente tem que fazer é, não como o povo de Israel pode fazer isso, mas como nós podemos fazer isso. Como nós podemos nos desviar tão rapidamente? Como nós podemos viver uma vida tão inconstantes com Deus? Como nós podemos viver uma verdadeira montanha-russa espiritual, cheia de altos e baixos? Eu tenho certeza, se qualquer um aqui no privado perguntar aos nossos pastores, eles vão dizer que conhecem pessoas que uma semana estão ótimas, estão cheias da presença de Deus, estão cheias de fé, dizendo que Deus é com ele, que ele vai mudar aquela circunstância adversa que está passando, capaz de mudar um bairro, uma cidade, um país, um mundo. E na outra semana, ele fala que Deus já o abandonou. Ele fala que Deus não se importa com ele. E ele não quer mais nada com Deus e ele se entrega aos seus próprios ídolos. Uma verdadeira montanha-russa espiritual. Em algum momento está muito bem, o outro momento muito mal. No momento muito bom, tudo são flores. No momento muito ruim, Deus não gosta mais deles. E como pode isso acontecer? Bom, qual foi a proposta de Deus para o povo? Vocês serão para mim reino de sacerdotes. Reparem que Deus não fala que eles seriam um reino com sacerdotes, mas sim um reino de sacerdotes. Tem uma diferença. Qual é a diferença? Um reino com sacerdotes é um reino onde alguns são sacerdotes e outros não. Outros dependem daqueles sacerdotes. Agora, um reino de sacerdotes, todos são sacerdotes. Não há um sequer que não é sacerdote. E o que é um sacerdote? É alguém que tem um contato direto com Deus, que leva a mensagem do povo até Deus. E irmãos, vamos pensar o seguinte: Deus não chamou ninguém, nenhum de nós aqui, para viver uma vida cristã, crente, sentado no banco. Nenhum de nós. Ou nós estamos no reino de Deus e somos sacerdotes de Deus, ou nós não estamos no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de sacerdotes. Tanto é assim, que quando Deus faz essa proposta ao povo, lá no capítulo 19, e o povo concorda, Moisés desce e fala ao povo que Deus mandou mais uma vez: olha, vamos nos preparar por 3 dias, nos santificar, lavar as nossas vestes, porque Deus vai se apresentar a vocês. Por que Deus iria se apresentar para eles? Porque agora eles eram um reino de sacerdote. Eles escolheram ouvir
e seguir o que Deus iria falar com eles. Então se tornaram um reino de sacerdotes. E eles se preparam para isso. Quando chega o terceiro dia, eles vão para o pé do Sinai. E lá a presença do Senhor se manifesta com poder, fortemente. E eles começam a ver trovões, fogo, fumaça, um som de trombeta. E Deus falando no meio disso com eles. Eles estavam ouvindo a voz de Deus audivelmente. Reino de sacerdote. E, irmãos, cada um de nós aqui, cada um de nós foi chamado para ser um sacerdote. Você foi chamado para ser um sacerdote. Eu fui chamado para ser um sacerdote. Todos nós fomos chamados para ser um sacerdote. E uma das coisas que eu sempre notei na Nova Jerusalém é que o pastor Pedro, aqui ele tem uma cultura, não de que aqui é uma igreja com sacerdote, mas sim que nós somos uma família de sacerdote. Ele nos ensina que o Espírito Santo, ele habita em você plenamente. Você tem acesso ao Pai. Então, a partir do momento que você reconhece o sacrifício de Cristo, você já tem acesso ao Pai. Você não depende de um sacerdote para ter acesso ao Pai. O acesso já está livre para você. Você não tem 10% do Espírito Santo. Você não tem 50% do Espírito Santo. Se você reconheceu o que Cristo fez por você, confessou Ele como seu Senhor, você tem a mesma quantidade do que eu, do que o pastor Pedro, do que a pastora Cris, do que o pastor Alexandre, do que o pastor Tadeu, ou seja, todo Ele. Ele habita em você. Mas o que foi que o povo fez? No capítulo 20, no verso 18, ele nos dá a resposta do que o povo fez. Capítulo 20, verso 18, coloca por favor, Léo, fala o seguinte: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se, e pôs-se de longe. Vai para o 19, por favor. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles simplesmente, quando Deus se apresentou a eles, eles falam para Moisés: Moisés, a gente não quer falar com Deus não, porque a gente vai morrer. Fala você com ele e fala para a gente o que a gente tem que fazer. E hoje em dia não é assim também? Não, a gente não pensa muitas vezes: pastor, deixa ele fazer jejum, deixa ele buscar Deus a semana inteira, para chegar no domingo e aí a gente ouvir o que Deus quer falar com a gente através da vida do pastor. A gente faz a mesma coisa, só muda a forma de fazer. Só que o povo estava certo em relação a uma coisa. E em que o povo estava certo? Quando ele disse: não queremos falar com Deus para que a gente não morra. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente fala com Deus, no nosso secreto, no nosso lugar escondidinho, alguma coisa em nós precisa morrer. O povo estava certo em relação a isso. Talvez precise morrer em você relacionamentos. Talvez precisa morrer em você atos ilícitos que você pratica. Talvez precisa morrer em você determinado tipo de amizade. E muitas vezes nós fugimos desse lugar secreto com Deus porque a gente não quer que nada morra em nós. A gente quer manter a nossa vida com Deus da maneira que a gente deseja, não da maneira como Ele falou. Ele falou que nós somos um reino de sacerdote, mas tem uma condição: nós temos que ouvir e obedecer aquilo que Ele vai falar conosco. Então, ainda que você fuja do lugar secreto com Deus, daquele lugar na sua casa, onde você passa tempo com Deus, vai adiantar nada, porque o reino de Deus é um reino de sacerdote. Então, como é um reino de sacerdote, você vai ter que passar tempo com Deus, ou você não vai estar no reino de Deus. Esse altar aqui que eu estou, ele só é mais alto para que o último lá atrás me veja, mais nada. Todos nós somos da mesma posição. Todos nós somos da mesma posição. Mas muitas vezes a gente pensa: não, deixa o pastor, deixa o líder buscar Deus e vai trazer a mensagem para a gente. É claro, irmãos, a gente tem que ter a cultura da honra sim, honrar o nosso pastor, honrar nosso líder, mas não tem mais Deus no pastor do que em você.
Não tem. Deus habita em você. Deus, Espírito Santo, Ele habita em você. Ele habita em você. Ele te dá acesso a tudo. Jesus morreu para te dar acesso ao Pai. Uma vez eu ouvi um pastor falando o seguinte: eu estava em casa e recebi um telefonema. Quando eu recebi esse telefonema, era um irmão da minha igreja que falou o seguinte: pastor, por favor, vem aqui. O que houve? O irmão tal, eu não lembro o nome mesmo, estava endemoniado, está endemoniado. E o pastor falou: eu vou. E na hora ele sentiu o Espírito Santo falando com ele: não vá. E ele continuou ouvindo o irmão falando no telefone. O irmão falou o seguinte: e o demônio está falando que só vai sair se o senhor vier aqui orar. E o Espírito Santo falou com o pastor: o mesmo Deus que habita em você habita nele. O poder está no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Então, eles têm autoridade como filho de Deus para usar esse nome e expulsar o demônio. Você não precisa ir até lá. E ele falou: não vou, eu não vou, porque o mesmo Deus que habita em mim, habita em você. É claro, irmãos, que a gente entende que algumas pessoas têm mais conhecimento da Bíblia, não estou falando isso. Algumas pessoas têm um dom já liberado por Deus, a gente entende isso, mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos buscar esses dons. A Bíblia ensina isso, então a gente não pode ficar acomodado esperando que o outro resolva tudo para a gente. E eu percebi isso com Deus quando na minha última pregação eu tive aquela experiência com a minha irmã, quando Deus falou: você não vai ao pastor Manuel, é a experiência eu e ele. Eu era um sacerdote de Deus, eu não preciso que o pastor Pedro, claro, a gente ora porque nós somos uma família ajudando uns aos outros, mas eu não preciso do pastor Pedro como um mediador daquela situação, eu não preciso. E o povo, ele rapidamente, ele se desviou. E por quê? Porque eles decidiram, eles se recusaram a exercer o sacerdócio deles. Como eles se recusaram a exercer o sacerdócio deles, rapidamente eles se desviaram. E no capítulo 32, quando eles fazem o bezerro de ouro, é curioso, porque Arão, ele cria esse bezerro e ele edifica um altar também. E eles falam o seguinte: eis aí o Deus que tirou vocês do Egito. E em seguida eles falam: vamos dormir e amanhã nós faremos uma festa ao Senhor. Eles não falam que vão fazer uma festa para o bezerro. Eles falam que vão fazer uma festa para o Senhor. E eu fico imaginando o seguinte: se ele está falando que de manhã vão fazer a festa, devia ser à noite, quando eles fizeram esse bezerro. Se era à noite, o que estava acontecendo no deserto naquele momento? Uma coluna de fogo. Eles estavam vendo o milagre e ainda assim eles se desviaram. Milagre não converte ninguém. Milagre não converte ninguém. O que converte é relacionamento com Deus. Milagre não converte. Não à toa, quando Jesus fala, alguns dizem que é parábola, outros não, do rico e o Lázaro, ele fala: olha, o rico pede para Lázaro ir lá falar para os meus parentes não virem para esse local. E o Abraão fala o que para eles? Olha, ainda que ele aparecesse, de nada adianta, eles têm a lei e os profetas. Irmãos, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, temos acesso ao Pai. Se isso não for suficiente para nos manter firmes no Senhor, nenhum milagre vai ser. Nenhum milagre vai ser. O povo de Israel, que somos nós, mostra isso, biblicamente, que milagre não mantém ninguém convertido. Até porque, conforme vai passando, você normaliza o que aconteceu. Isso é um problema que nós temos. E eu creio que Deus gosta disso também. Como assim Deus gosta? Porque Deus não quer que você fique com Ele só pelo que Ele faz, mas porque Ele é. E você só fica com alguém por quem é quando você conhece a pessoa. Não tem jeito. Por que muitas vezes, quando a gente tem uma dificuldade de adorar a Deus, a gente pensa o seguinte: a gente tem um hábito de imaginar figuras na nossa mente. Então, muitas vezes, quando você vai pensar em Deus, você fala: Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Amém, é verdade. Mas, sinceramente, para mim, eu estou falando para mim, pode ser que para outro não seja, eu acho que esses são os atributos mais ordinários, no sentido de comum, de Deus. Como assim comum? Deus é muito mais do que isso. Deus é o seu Pai. Deus, Ele é aquele que cura as suas doenças.
Deus é aquele que perdoa as suas iniquidades. Deus é aquele que levanta a sua vida da sepultura e te coroa de amor leal e compaixão. Esse é o nosso Deus. Quando a gente começa a entender melhor as características de Deus, a gente começa a ver que amor é esse que Ele tem por nós. E a gente aprende a valorizar a presença de Deus no nosso meio e a desejar estar diante dessa presença. E acho uma coisa curiosa. O povo não idolatrava apenas aquele bezerro, que se chamava Apis. Era um bezerro que, na verdade, era uma deidade egípcia. No Egito, eles têm um falso deus que é em formato de um touro, de um bezerro. E uma das características desse bezerro é que ele, na cultura egípcia, ele é o deus da fertilização e da ressurreição. Olha que blasfêmia que estava acontecendo ali. O maná caía do céu, água viva saía da rocha, e eles constroem um bezerro que simbolizava a ressurreição, que não era Cristo. Por quê? Porque quando eles fazem essa festa a esse falso Deus, a Bíblia diz que eles se entregam à farra. Quando ele está falando farra, não é a festejar, ele está falando provavelmente de orgias sexuais, que era a cultura egípcia. Então eles se entregaram à bebida, se entregaram à glutonaria e se entregaram às orgias. Isso com o milagre de Deus, eles vendo o milagre de Deus, porque em nenhum momento fala que a coluna de fogo sumiu, ou que a nuvem não apareceu nesse dia, porque a presença do Senhor está em todo local. Então, havia, além dessa idolatria, eles idolatravam Moisés. Isso era um outro problema. E muitas vezes nós temos esse ato de idolatria, quando eu falo, eu vou só para ouvir a palavra do pastor Pedro, só para ouvir a palavra do Igor, do Alan, porque eles têm sempre uma mensagem de Deus para mim. Isso é uma forma de idolatria. O povo idolatrava Moisés também. Aquele homem ficou 40 dias e 40 noites recebendo os mandamentos. Quando ele volta, o povo está todo desviado. E por que estava desviado? Porque eles não quiseram um relacionamento com Deus. Eles não quiseram. Irmãos, nós não podemos fazer isso, porque o véu foi rasgado já de cima a baixo. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos de ninguém para isso. Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso mediador. E nós não exercermos o nosso sacerdócio, é nós jogarmos o sangue de Jesus no ralo, porque Ele morreu para nos dar acesso ao Pai. Então, nós precisamos morrer todos os dias no nosso lugar secreto com Deus. O nosso chamado é frequentar o lugar secreto com Deus. E quando nós estamos passando esse a sós com Deus, Ele cura a gente daquilo que a gente precisa ser curado. É o lugar secreto em adoração que a gente necessita. É isso. E se você observar, se você for viajar para outro país e só retornar daqui a 10 anos, a pessoa que vai estar com um crescimento constante na igreja é aquela que tem uma vida devocional diária com Deus. É essa. Isso não quer dizer que não vai ter dificuldades, isso não quer dizer que não vai errar, isso não quer dizer que não vai eventualmente cair ou falhar. Quer dizer que Deus vai aperfeiçoando ela. É isso que quer dizer. Mas para isso, exercício de sacerdócio. E eu quero profetizar sobre essa igreja, que nenhum culto de domingo, nenhum evento que vai ser feito dentro ou fora da igreja, vai se comparar à revelação que você vai ter de Deus no seu secreto. Nenhum. Você virá na igreja para dar, para cultuar, para dar para o seu irmão. Você vem para jorrar a água viva nesse local. Você vem para isso. Aleluia. 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 Esse ano, a palavra foi fluir rios de água viva nesse local. Você faz parte desse rio, você é sacerdote de Deus. E nós precisamos exercer o nosso sacerdócio. Eu tive uma experiência com Deus, algumas semanas atrás, estava conversando com a Carol, que eu estava com a mente muito abalada com algumas coisas, e não tem por que estar. Então eu percebia que era um ataque espiritual, mas mesmo percebendo,
eu estava me sentindo fracassado. Eu estava com essa sensação em mim. Mas você fala, mas você não é. Tá, eu sei, mas você sente. Uma coisa é saber, a outra está sentindo. E aí, teve um dia que eu estava sós com Deus e Deus falou para mim, faz um jejum. Irmãos, eu odeio fazer jejum. Eu não sei os irmãos. Tem gente que tem muita facilidade. Não é que eu não tenha, mas eu não gosto de fazer jejum. Eu não gosto de fazer jejum. Eu acho que a maioria aqui também não gosta. E quando eu gosto de comer, eu tenho meus horários de comer, eu gosto de comer nos horários de 4 em 4 horas, eu gosto disso. Eu detesto ficar privado de comer. E parece que quando você se compromete, parece que a fome aumenta, né? É incrível, é incrível. E aí nesse dia eu falei, Senhor, eu vou fazer. Enquanto eu estava orando à noite, então de noite eu já não jantei. Falei, vou fazer. Chegou durante o dia, irmãos, olha, acho que foi o melhor jejum da minha vida. Eu não tinha fome nenhuma, eu estava muito bem disposto e eu estava conectado com Deus o tempo todo. O tempo todo. Só que num desses momentos que eu estava conectado com Deus, o Espírito Santo, do nada, eu não estava pensando nisso, ele botou 2 situações na minha mente. E falou o seguinte, o que você escolheria? Receber isso ou essa pessoa ser curada? Quando o Espírito Santo botou isso na minha mente, eu já entendi o meu coração. Claro que por uma questão, a gente conversava isso até ontem com o Mesk, por uma questão de ética, moral, a gente vai responder que preferia a pessoa curada. Mas se isso veio no meu coração, o Espírito Santo me revelando que no meu coração preferiu o outro. E eu falei, Senhor, eu preciso de mais tempo no secreto, para o Senhor tratar o que eu ainda preciso ser tratado. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso disso. Porque sem esse tratamento que o Senhor precisa fazer em mim, a gente não consegue entregar aquilo que Deus deseja que a gente entregue. Nem para Ele em adoração e nem para os outros em serviço. A gente não consegue. E eu acho uma questão bíblica muito curiosa, é que como o povo não quis exercer o seu sacerdócio, Deus tem que levantar um sacerdote. Então ele escolhe uma tribo, a tribo de Levi. E dentro dessa tribo, a família de Arão. Então, a partir daí, não importa habilidade, não importava vocação, não importava o quanto santo a pessoa fosse, era uma questão de filiação. Filho de Arão, sacerdote. Não é filho de Arão? Não é sacerdote. Quando Jesus faz o sacrifício no nosso lugar, quando ele nos dá acesso ao Pai novamente, e o véu se rasga de cima a baixo, como é feita essa... como é possível alguém se tornar sacerdote? Continua sendo filiação, mas agora a filiação é diferente. João 1, verso 12, diz o seguinte: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que você reconhece o que Cristo fez por você, e o Espírito Santo habita em você, você tem livre acesso ao Pai. Porque você é filho. E como filho, você se torna sacerdote. Permanece a questão da filiação. Mas antes era a filiação de Arão. Agora é filho de Deus. E nós precisamos viver essa vida de cruz. E o que é viver essa vida de cruz? Nós temos uma vida vertical, que é uma conexão com Deus. E temos uma vida horizontal, que é a conexão um com os outros. O pecado, ele nos separa de Deus, ele rompe o relacionamento. Jesus, quando ele vence a morte no nosso lugar, ele traz de volta o acesso ao Pai e reconecta os relacionamentos. Tanto é que Jesus fala, olha, o mandamento mais importante é amar ao teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força. E um semelhante a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. E isso é a vida de cruz. Só que a parte horizontal da cruz, ela está apoiada na parte vertical da cruz. Então, eu não vou conseguir restaurar relacionamentos se eu não tiver um relacionamento com Deus. Não adianta eu falar, pastor Pedro, eu tenho um problema com meu pai, mas eu não busco a Deus.
esse relacionamento não vai ser restaurado, porque sempre vai ficar faltando algo. Se eu tirar a parte vertical da cruz, a parte horizontal cai. Nós precisamos da parte vertical do nosso relacionamento com Deus para sermos curados do nosso problema com dinheiro, do nosso problema com trabalho, do nosso problema com maledicência, do nosso problema de relacionamento com as pessoas. O lugar secreto, ele é a base do nosso sacerdócio e do nosso cristianismo. Ele é a base disso, da prática de vida cristã. Ele é a base. Ele é a base. E quando você passa esse tempo em adoração, ou no lugar devocional, o que é devocional? É devoção a Deus. É quando você está desejando algo intensamente. O que você está desejando ali? A presença do Senhor. A presença manifesta do Senhor. Então, quando você começa a passar um tempo com Deus, além de você estar exercendo o seu chamado, que todos nós fomos, o de sacerdote, você descobre uma vocação, porque Deus te indica algo para você fazer. Só que nós não podemos substituir o que a gente faz para Deus com o nosso tempo com Deus. E muitas vezes a gente faz isso também. A gente começa a fazer a obra de Deus, mas passar pouco tempo com Deus. E isso vai fazer com que a minha identidade em Deus não seja de filho, mas seja apenas daquilo que eu estou fazendo. E a pergunta é: como eu vou dar algo se eu não passo um tempo recebendo? Como eu vou derramar um amor pelas pessoas se eu não passo um tempo a sós com Deus, recebendo o amor dele por mim? Como eu vou me sacrificar pelo próximo se eu não passo um tempo a sós com Deus, entendendo o sacrifício que foi feito por mim? Nós não vamos. Nós vamos dar algo vazio. Essa é a verdade. E o lugar secreto, o lugar, seu devocional, mais uma vez, ele é crucial para o nosso crescimento e desenvolvimento com Deus. E algo curioso está em Levítico, no capítulo 6, no verso 12, que diz o seguinte: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O texto está dizendo que o fogo nunca vai apagar, mas que o sacerdote precisa fazer alguma coisa. O que o sacerdote precisa fazer? Colocar lenha no fogo. O nosso devocional, o nosso tempo a sós com Deus, é a lenha no fogo que a gente precisa colocar para que a chama em nós nunca se apague e a gente não se desvie da presença dele. Isso precisa em nós. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é adoração. Essa é a primeira coisa. Porque muitas vezes nós entramos na presença de Deus, vamos ler a Bíblia, vamos orar, já começamos a pedir, mas a gente não adora a Deus. A gente não adora a Deus. E a adoração, a primeira coisa é discernir a presença dele no ambiente. É discernir. A gente pode entrar na presença de Deus, não tem problema nenhum, mas Deus está em todo local. Mas a gente perceber aquela presença é outra história. Então a gente tenta discernir a presença dele no ambiente em que nós estamos. A gente começa a estar ali totalmente com o nosso coração, com a nossa mente. E aí acontece o que Jeremias fala, lá no capítulo 29, no verso 13, que ele fala o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então o que Deus estava falando aqui? Olha, eu quero você por inteiro. Todos nós já passamos por isso aqui. Quando nós em algum momento conversávamos com alguém, a gente percebia que a pessoa estava falando com a gente, mas querendo já sair dali. É desconfortável. Para Deus também é. Deus quer que você deseje estar ali completamente. Porque se você desejar estar ali, a sua mente, as suas emoções, e muitas vezes é difícil a gente fazer isso. Então a gente tem que trazer cativo o pensamento a Cristo naquele momento. Porque quando a gente começa a pensar, a se concentrar no que Deus vai fazer ali, no momento com Deus,
Ele vai revelar coisas que a gente nem imagina a nós. Ele vai fazer isso. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é adorar a Deus. E como a palavra que o Senhor deu ao pastor Pedro no final do ano, que fluirão rio de águas vivas esse ano, eu quero convidar a igreja para a gente fazer um lugar secreto juntos nesse momento. Não vou pedir para ninguém vir à frente. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor já vir para cá e vou pedir para a igreja se colocar de pé. E o que eu quero convidar a igreja é para tentar discernir nesse momento a presença do Senhor. Porque a presença está aqui. Ah, mas eu tenho dificuldade, Maurício. Poxa, a minha mente, ela me leva para lugares muito longe. Irmãos, a palavra de Deus fala que Ele faz florescer no deserto. Se a sua mente é um deserto nesse momento, Deus vai fazer jorrar torrentes como no Negueb. E você vai discernir essa presença de Deus. Ah, eu preciso sentir alguma coisa? Você precisa crer. O reino de Deus é pela fé. É mediante a fé que nós agimos na presença do Senhor. Para entrar na presença do Senhor, a gente tem que agir por fé. Porque senão, a gente acha que já está falando sozinho ali mesmo, então vou fazer aqui de qualquer jeito e vou embora. Não, a presença está aqui. E ela vai falar ao seu coração o que você precisa morrer essa manhã. Porque esse ano é um ano de jorrar rios de água viva de você. Vamos deixar o ministério de louvor adorar o Senhor. Se concentre, adore ao Senhor. A presença do Senhor já estava muito forte aqui durante o louvor. E eu creio que vai se manifestar ainda mais poderosa nesse momento. Mas eu estou pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco. Isso pode acontecer. Mas fala com Deus: Senhor, eu quero me concentrar, mas minha mente está me levando para longe. Me ajuda a me concentrar aqui nesse momento com o Senhor. Como eu faço isso? Tenta sentir a presença dEle, dizendo quem Ele é. Ele é bom. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que te salva. Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Deus que vai estar com você até a consumação dos tempos. Ele é aquele que foi digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele tem o controle da tua vida nas mãos. É Ele. É Ele que você está adorando aqui. Passa tempo agora em adoração, fecha os seus olhos, se concentra no Senhor, esquece quem está do lado. Se quiser levantar a mão, levanta. Se quiser pular, pula. Ah, eu quero sair do lugar, quero ir para frente. Fica à vontade. Não esqueça, você é sacerdote de Deus. Você tem livre acesso, você não precisa da minha oração. O único mediador é Cristo. E Ele já te garante livre acesso.